Graças a Deus, amados, espero que todos estejam bem. Nós vamos hoje falar sobre a oitava parte desse estudo e, coincidentemente, também é o oitavo capítulo do livro de Apocalipse. Quero já iniciar fazendo uns relatos de... Teve uma pergunta que foi feita na última live e eu acabei respondendo da forma errada, que foi uma pergunta que a Jéssica fez, sobre a questão de que se haverá ainda após o que nós falamos sobre Jesus voltar e levar a sua igreja, se isso acontecendo, aqueles que ficaram deixados aqui na terra, os que não subiram com o Senhor, se eles, por alguma razão, desejando eles vão conseguir se arrepender, eles vão poder ainda se entregar a Cristo, eles vão poder se consertar e alcançar arrependimento da parte do Senhor. Então eu quero responder esta pergunta, na verdade, prorrogando ela um pouco, porque um pouco mais à frente nós vamos ver as respostas relacionadas a esses questionamentos. Não que não haverá possibilidade de arrependimento, não que não haverá forma, Existe algo que há muitos anos eu já ouvi, eu venho escutando, de que depois que Jesus voltar, o Espírito Santo de Deus vai ser retirado da terra. E por que não haverá o Espírito Santo aqui na terra? Então, ninguém vai se arrepender, então ninguém vai conseguir se arrepender, porque o Espírito Santo não vai estar aqui. Não sei se você já ouviu isso, mas eu já ouvi bastante. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que na volta de Jesus, os que ficarem na terra, com exceção dos 144 mil que nós falamos na semana passada do capítulo 7, os que ficarem na terra, a Bíblia mostra muito claramente que as pessoas não vão se arrepender. Não que não será possível, mas ela diz que as pessoas não vão se arrepender. Então, a resposta para esse questionamento é que não é se será possível as pessoas se arrepender, mas a resposta é que a Bíblia demonstra que não irão se arrepender. As pessoas, nós lemos lá no final do capítulo 6, na abertura do sexto selo, que é a volta de Jesus, que as pessoas, ao contemplar Jesus voltando e tudo aquilo que elas não acreditavam se cumprindo, ao invés delas se arrependerem, ao invés delas clamarem por misericórdia, elas passam a buscar a morte e desejar a morte. Então isso demonstra claramente que as pessoas vão chegar neste ponto onde elas não vão procurar se corrigir ou se arrepender, mas elas vão aceitar a sua situação e, pela dureza do seu coração, vão continuar resistindo a Cristo. Então a resposta não é que se será possível o arrependimento. A Bíblia diz que ninguém vai escolher o arrependimento. Bom, mas hoje nós vamos falar sobre o capítulo 8. Não sei se você percebeu, mas hoje não é uma live, hoje é uma gravação, por conta de algumas coisas que eu vou precisar fazer hoje. Então não será possível a realização do culto, eu vou ter que realizar uma viagem de trabalho emergencial aí de última hora, e por esse motivo eu estou gravando e vai ser publicado aí a partir das 8 horas da noite, como se fosse uma live, mas não é uma gravação. Mas você que está acompanhando no nosso estudo, abra a tua Bíblia lá em Apocalipse capítulo 8, e hoje nós vamos falar sobre, se é que podemos falar isso, mas assim, realmente os únicos dois capítulos pesados e difíceis de Apocalipse é o capítulo 8 e é o capítulo 9. Os outros, você viu que até então aqui não existe nada, quase que, com exceção da volta de Jesus, da abertura do quinto selo e de uma parte do sexto selo e de uma parte do quinto selo, tudo aqui já aconteceu. Tudo que nós lemos até o fim do capítulo 6 já ocorreu. O capítulo 7 resume como vai ficar o céu e a terra depois que Jesus volta. Na terra, os 144 mil judeus são assinalados, 12 mil de cada tribo. Essa é o cumprimento da promessa do Senhor de reconciliação com o povo judeu. A grande maioria na terra são os ímpios, com exceção desses 144 mil. E todos os que estavam aqui firmados na sua fé em Cristo, quando ele volta, sobem com ele, e todos que morreram desde a crucificação e ressurreição de Jesus até a sua volta, que estão dormindo, conforme 1 Coríntios 15, ressuscitarão com ele lá.
Tem só um adendo a ser feito aí sobre os mártires, até porque foi uma das perguntas que o Rodrigo Diácono, o Rodrigo fez e a Natália, e eu acabei respondendo achando que estava entendida a pergunta e também não tinha entendido a pergunta, que é sobre a questão dos mártires. Ali tem um ponto importante, porque na abertura do quinto selo a Bíblia diz que os mártires eles estão debaixo do altar, clamando ao Senhor para que o Senhor venha então julgar a terra. Então, a Bíblia deixa claro que os mártires, diferente de toda a humanidade, eles, quando eles morrem, eles não ficam dormindo. Pelo menos é o que parece ser aqui no quinto selo. Por quê? Porque eles estão conscientemente debaixo desse altar, falando com o Senhor, e Deus ainda não trouxe o julgamento à terra, Jesus ainda não voltou, porque é só o sexto selo, que é a volta de Jesus. Então, a Bíblia deixa claro que os mártires, numa condição diferente de todo o restante dos cristãos que morrem de maneira e forma comum, eles parecem ainda estar conscientes sobre o que está acontecendo no mundo após a sua morte. Não tendo poder para voltar até a terra, obviamente, nada disso. Mas aí as pessoas pensam assim, então eles estão no céu porque eles estão debaixo do altar. Aí é um ponto. Também não podemos afirmar que este altar é o trono da graça de Deus, que este altar é a presença do Senhor. É bem provável que seja isto, ok? Mas não podemos afirmar isso. Mas é nítido e claro que os mártires, depois que morrem, eles têm uma consciência ainda do que está acontecendo, mesmo eles não podendo interferir, mesmo eles não podendo fazer nada, mas eles estão conscientes. Já todos os cristãos que morrem de causas naturais, eles estão adormecidos, como diz em Coríntios 15, completamente desligado do que está acontecendo, do tempo, do espaço e de tudo que está ocorrendo. No dia em que Jesus voltar, eles então ressuscitarão e estarão com o Senhor nos ares, que é o que o capítulo 7 revela para nós ali do versículo 9 até o versículo 17. Bom, o capítulo 8, agora podemos falar que o Apocalipse vira a chave. Tudo que você viu até hoje na terra de ruim e tudo que vai acontecer até a volta de Jesus de ruim, de terrível, como as guerras, pandemia e tudo isso não está relacionado à ira de Deus. É muito comum você ver na internet pastores falando que Deus está julgando o seu povo, Deus está trazendo a sua ira sobre a igreja, sobre o Brasil, sobre o estado de Minas Gerais e coisas desse tipo. Mas é muito claro em Apocalipse que tudo isso que está acontecendo não é o julgamento de Deus e não é a ira e o despertar da ira de Deus. Nada. Tudo isso são consequência das escolhas que os homens fizeram. Tudo isso é simplesmente circunstâncias que não é que fogem do controle do Senhor, não tem nada a ver com Deus, são consequência das escolhas que nós fizemos. O mundo hoje ele é tão globalizado, as pessoas hoje estão navegando, voando de um lugar para outro com tanta rapidez que a pandemia demonstrou isso. Né? Como que um vírus num país em poucos meses, em 2 meses, se alastrou pelo mundo inteiro, né? Por causa da globalização. Por quê? Porque se estivéssemos há 50 anos atrás, essa pandemia não ocorreria da forma como ocorreu. Porque as pessoas, primeiro que raríssimas exceções, as pessoas estariam indo na China. Hoje o mundo inteiro vai na China para fazer negócio. Então se um vírus que nasce neste lugar, a probabilidade dele se espalhar pelo mundo e rapidamente não é porque Deus está trazendo um juízo, um julgamento. Não, é por tudo aquilo que a gente criou, a modernidade. Hoje tudo é feito na China. Enfim, se isso acontecesse talvez num país da África, como alguns vírus terríveis como ebola, enfim, por que não se alastra pelo mundo inteiro? Porque ninguém vai para a África, o mundo não tem uma conexão contínua e tão profunda com a África como tem com a China. Então, enfim, tudo isso que aconteceu, e pega na sua memória tudo de ruim, guerras e tudo que aconteceu, em nenhum momento isso é um julgamento de Deus. É claro que Deus tem o controle destas coisas, mas isso não pode ser afirmado que é um juízo de Deus, uma condenação de Deus. Não, amados. A Bíblia deixa muito claro que Deus só vai começar a manifestar o seu julgamento, descarregar sobre a terra e sobre os homens a sua ira, somente aqui a partir do capítulo 8, depois que Jesus voltou, depois que os 144 mil na terra foram assinalados, enfim, é somente depois destas coisas
que Deus vai manifestar e realmente trazer a sua ira e o julgamento sobre a terra. E não é o julgamento, aquele grande julgamento em que um por um individualmente. Nós estamos falando da terra em si, dos governos, das escolhas dos homens. E aí sim, então, agora a partir do capítulo 8, que nós não estaremos mais aqui nessa terra, o Senhor então começa a derramar as chamadas taças da sua ira, as 7 taças. Capítulo 8, versículo 1 de Apocalipse. Vamos lá? Diz assim: e havendo aberto o 7º selo, porque o 7º selo é o início desta ira de Deus sendo derramada sobre a terra, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. 2. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dados 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, preste atenção nisso, e foi-lhe dado muito incenso, para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Então vamos lá. Então depois que tudo isso aconteceu, Jesus voltou, 144 mil foram assinalados, lá na glória está aquela alegria, aquela festa, os que vieram de grande tribulação, está todo mundo reunido, ok? Agora ele começa a falar da terra. Óbvio, como eu já falei, eu sempre vou estar repetindo, o Apocalipse, o tempo, os números não são exatamente como estão descritos aqui, a maior parte deles é ilustrativo, então meia hora não significa que por 30 minutos, por um tempo, pode ser que seja exatamente 30 minutos, ou pode ser por um tempo, fez um silêncio completo nos céus, ok? E ali o Senhor começou então a mudar algumas coisas, e é descrito aqui que 7 anjos pegaram 7 trombetas na abertura desse 7º selo. O 7º selo é um pacote de tudo que a gente vai ver daqui para frente. E quando o 7º selo é revelado, esses 7 anjos pegam 7 trombetas, e aí diante do trono do Senhor, um incensário de ouro, que representa, né, tem um símbolo da adoração, aquele mesmo incensário do tabernáculo, é colocado diante do Senhor, e não somente isso, mas lembra lá no capítulo 5, quando a Bíblia descreve o trono da glória de Deus, no 4 e no 5, e tem um ponto lá que ele diz que todas as orações dos santos, minhas e suas, de todos os santos, elas são guardadas em salvas de ouro diante do trono da glória de Deus. E agora, olha que interessante, que orações são essas? Eu até procurei deixar claro isso naquele momento, mas vou aqui repetir. Não é oração quando um crente dobra o joelho pedindo para Deus dar uma casa. Não é oração quando o crente dobra pedindo uma namorada, um namorado, um noivo, uma... Não é isso. Nós estamos falando de orações relacionadas, sim, ao reino de Deus. Ao sofrimento, às angústias, às lágrimas que talvez José derramou quando injustamente foi jogado na prisão, o sofrimento e o choro do arrependimento e o conserto de Davi com Deus. Nós estamos falando destas orações, de quantos clamores, quantas lágrimas foram derramadas por Moisés ao longo de 40 anos, lidando com um povo de tamanha dureza de coração, e ele amando esse povo e se entregando por ele, por todo o sofrimento que os mártires passaram, por todo o sofrimento que o povo de Deus passou, por todo o sofrimento que você já passou até hoje, por servir a Deus, os conflitos, as dores, todas essas orações, estas são as orações que estão diante do trono de Deus. E agora, estas orações vão ser misturadas a esse incensário que vai queimar diante da presença do Senhor, chegando até ele. Olha que interessante, versículo 4. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Olha isso. Olha que interessante. Tudo que os filhos de Deus sofreram até este momento, em nenhum momento da história da humanidade, Deus manifestou a sua ira sobre o mundo, sobre a terra, por conta do sofrimento que o seu povo passou. Você vai ver pontualmente Deus trazendo juízo sobre um ou outro, sobre um grupo de rebeldes lá no deserto que se levantou contra Moisés, contra um grupo de idólatras que Elias então traz ali, lembrando lá no monte, fazendo a questão dos sacrifícios, e ali são... Então você vai ver Deus trazendo juízo e condenação pontualmente. Aqui nós estamos falando de Deus acertar as contas com o mundo, pelo que o mundo fez contra o seu povo. Aqui sim é o juízo de Deus sobre a humanidade. E esse juízo, ele só é despertado
quando as orações de todos os santos, de Noé, pelas vergonhas, pelas humilhações, por tantas coisas que esse homem deve ter vivido no seu tempo, por tudo o que esses homens viveram, por todo o seu povo, pelas orações, o clamor, as súplicas, toda a dor e o sofrimento que eu e você e todos na história da humanidade que serviram a Deus passaram, estas orações são queimadas nesse incensário e chegam até as narinas de Deus. E quando ele, olha que interessante isso, quando Deus começa a ver tudo isso acontecendo, a sentir, a inalar todas essas orações, todo o sofrimento, tudo que o povo dele passou, isso sim é o que desperta a ira e o julgamento de Deus. É neste momento que Deus então começa a manifestar a ira de Deus. Então podemos afirmar que todo o nosso sofrimento, de todo o povo de Deus, os choros, as orações e as súplicas vão ser o dispositivo que vai ativar a manifestação da ira de Deus sobre a terra? Sim, podemos afirmar isso, porque o texto mostra que são essas orações queimadas nesse incenso, chegando até a presença do Senhor, são elas que vão manifestar. É a partir daqui, deste momento, que Deus começa a manifestar a sua ira, e aí sim ele começa a prestar contas, a cobrar tudo aquilo que o homem fez de ruim e sobre a terra, e é sobre a humanidade. Estão entendendo até aí? Vamos lá. Versículo 5. E o anjo tomou o incensário e encheu de fogo do altar e lançou sobre a terra, e houve depois vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. As coisas começam a acontecer na terra, e não é no sentido figurado, ilustrativo, é real. 6. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. E o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva de fogo, imagine pedras de fogo caindo do céu, misturada com sangue, e foram lançadas na terra, que foi queimada na sua terça parte. E queimou-se a terça parte das árvores, e de toda a erva verde foi queimada. Então, quando a primeira das 7 trombetas, que está dentro desse pacote que é o 7º selo, a primeira trombeta é trocada, então terremotos e muitas coisas começam a acontecer, pedras de fogo com sangue começam a cair à terra, e a Bíblia diz que 1/3 de toda erva, florestas, plantações, 1/3 de tudo que existe de verde na terra, de tudo que existe de fitobotânica na terra, é destruído e devastado. Podemos considerar que 33% de toda a vegetação no mundo vai ser destruída pelo Senhor nesse momento. É aquilo que eu falo sobre os números, é aquilo que eu falo sobre as informações de tempo que Apocalipse fala. Sim, pode ser exatamente 1/3, ou pode ser uma imagem, um número, uma quantidade, uma medição aqui ilustrativa, mas que demonstra que uma boa parte da terra vai sofrer com isso. Mas preste atenção, o juízo ainda não está vindo diretamente ao homem. O que isso acontece? Qual é o impacto com esse acontecimento? Que florestas e, obviamente, habitat sendo destruído, animais também vão se perder, plantações, então suprimentos e alimentação do mundo também começam a ser comprometidos. Mas se 1/3 das plantações de soja, milho e tudo que a gente produz for destruído, não tem problema, porque quando Jesus voltou, ele levou um monte de gente. Não se engane. Romanos 9:27. Quem vai subir com Cristo não é uma grande multidão. Lembre-se que a grande multidão ela vai estar lá no céu. Quando juntar todos, de Adão até a volta de Cristo, aí sim nós vamos ver uma grande multidão. Mas em nenhum momento Deus fala que na sua volta ele vem buscar uma multidão de pessoas. Então, não ache que quando isto acontecer, 1/3 do impacto sobre as plantações, por exemplo, não vai gerar tanto problema e conflito para o homem. Por quê? Porque uma boa parte da humanidade subiu com Cristo. Não se engane. Então, olha como está sendo o julgamento do Senhor. Ele começou a tirar, então, a prejudicar parte do alimento da humanidade. E aí vem um ponto importante de uma reflexão que nós vamos fazer aqui a partir do versículo 8. Então vamos ler lá.
E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançado no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, uma grande rocha ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar, e morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus, dos navios, das embarcações. Então agora Deus vem e traz um terrível, no segundo tocar da segunda trombeta, ele traz ali uma condenação terrível agora sobre os mares. Então, boa parte dos mares é danificada, e não somente os peixes, a vida aquática, mas também como os navios e as embarcações. Aí tem um ponto importante. Quando isso vai acontecer? Qual é o espaço de tempo entre uma trombeta e outra trombeta? Quando você lê aqui, parece que é uma sequência. Então, um anjo vem e toca a primeira trombeta, vem saraiva de fogo, destrói um terço da vegetação mundial, e no dia seguinte, ou uma hora depois, já vem então o segundo anjo. A Bíblia não fala também desse espaço de tempo. É possível que a primeira trombeta, que prejudicou boa parte das plantações e do suprimento de alimentos da humanidade, entre o espaço da primeira e da segunda trombeta, podem se passar meses, podem se passar dias, pode se passar talvez até anos, nós não sabemos. Então não é possível afirmar isso. Então o texto, às vezes a gente lê e vai criando isso automaticamente na cabeça, achando que isso vai acontecer um dia depois do outro, uma hora após a outra, e pode ser que não. Pode ser que isso aqui fique por meses no intervalo de uma trombeta para outra trombeta. Então imagine que se isso realmente acontecer desse formato, em que leve-se meses de uma trombeta para outra, imagine a humanidade com boa parte dos seus alimentos aqui em falta, até a segunda trombeta, que também vai trazer prejuízos à alimentação, porque muitos países, muitas cidades subsistem pelo mar, pela pesca, e isso vai ser grandemente comprometido. Então, assim, o sofrimento começa pela falta, não diretamente as pessoas sendo atacadas, não diretamente o homem recebendo um juízo de Deus, mas as suas necessidades começam a ser restritas por essa condenação, por esse julgamento, se podemos chamar assim, que Deus está trazendo sobre a terra. Olha a continuação, agora a terceira trombeta, versículo 10. E o terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes de água. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas, como se tivessem tornado venenosas. Primeira trombeta, vegetação. Segunda trombeta, mares. A terceira trombeta, agora, ele vai também sobre a necessidade do homem. Plantação, peixes, alimento marinho, e agora água doce, água potável. Agora os homens descritos pela Bíblia começam a morrer. Porque na terceira trombeta, quando ele ataca, vamos chamar assim, as águas doces do mundo, sendo uma terça parte ou uma boa parte, se quisermos ser literais, um terço, se quisermos entender realmente talvez que isso pode ter alguma mudança, uma boa parte da água agora começa a ser atingida a água doce. Uma boa parte da disponibilidade hídrica do mundo começa a ficar comprometida. Se nós pensarmos hoje no tamanho do impacto que isso seria, porque a Bíblia diz que é neste momento, que o homem começa a morrer por esta condenação, por esse juízo que Deus está trazendo. Quando a água doce começa a faltar, ela se torna uma água amargosa, ou talvez até aqui com elementos que a prejudiquem, deixando ela sem potabilidade, e obviamente o homem ingerindo essa água passa a ter problemas de saúde. A Bíblia diz que é por este motivo os homens começam a morrer. Então, agora percebe que as três primeiras trombetas, Deus não está trabalhando diretamente contra o homem, não está combatendo diretamente o homem. Deus está simplesmente espremendo, retraindo, diminuindo os suprimentos do ser humano, a base da necessidade alimentar do ser humano. Então, Deus começa a trabalhar desta forma. Então, a primeira, a segunda e a terceira trombeta deixam muito claros que a condenação de Deus está vindo diretamente sobre aquilo que é as necessidades básicas do homem, ok? Neste momento,
A igreja do Senhor não já está mais aqui, os 144 mil estão aqui na terra e toda a grande imensa maioria das pessoas que ficaram depois que Cristo voltou. Os 144 mil, talvez seja uma pergunta que você possa ter. Esses 144 mil, eles vão estar blindados diante de todo esse sofrimento, desse caos, eles vão estar sendo guardados por Deus, protegidos por Deus de alguma forma maravilhosa e milagrosa quanto a tudo isso? Bom, a Bíblia não afirma isso. A Bíblia não diz que eles vão estar isentos de todo e qualquer respingo do que Deus está trazendo sobre a terra. Então, afirmar que eles não vão passar por algum tipo de dificuldade é errado, ok? Porque a Bíblia não afirma isso. Mas que eles não vão morrer, a Bíblia afirma isso. Então eu posso dizer que eles vão conseguir superar isso, mesmo que eles possam vir a sofrer o que está acontecendo. Não somente eles podem não ser atacados diretamente, tendo momentos de passar fome, escassez de água, mas que provavelmente psicologicamente, o emocional desses homens vão ser grandemente abalados. Por quê? Porque nós vamos estar diante de coisas terríveis que a gente nem começou a entrar ainda. Mas imagine que a água comece a faltar, o alimento comece a faltar, como que a humanidade vai reagir diante disso? E eles vão estar aqui. Eles vão estar vendo todas essas coisas, eles vão estar perto de todas essas coisas. Então, eu acredito sim que esses 144 mil, baseado no que a Bíblia diz, e essas coisas vão respingar neles, porque eles não vão conseguir se isolar de tudo isso, né? É impossível, e todos para uma ilha e lá serem supridos por Deus, e Deus, a Bíblia não afirma isso. Mas vai ser o preço que eles vão pagar realmente por essa redenção, por não ter reconhecido Cristo no momento oportuno como o Messias de Deus. Mas pouco importa, o que importa é que eles serão salvos, e isso já está determinado, então é isso que realmente importa. O que é fundamental compreender que nessa terceira trombeta, a água doce, a água potável, agora entrando em escassez, nós começamos agora a imaginar o que seria um mundo com boa parte das suas reservas sendo restritas. Nós vivemos num país onde nós não sentimos nenhuma fagulha desse problema, mas a água potável no mundo é um problema muito complexo, onde se você for para a Ásia, se você for China, Índia, você vai entender no Oriente Médio como a escassez de água ela é tão destruidora, como ela é tão terrível, como muitas pessoas estão sofrendo e morrendo pela escassez de água, né? Então, nós estamos aqui camuflados desta vertente problemática. Nós estamos aqui não sentindo tudo isso, porque o nosso país tem uma série de benefícios, e um deles é muita disponibilidade hídrica de água potável. Então a gente não sofre tanto e não padece tanto sobre este assunto. Porém, em muitos lugares do mundo, isso é um problema sério e muito complexo e dificílimo, e as pessoas estão sofrendo muito por isso. Imagine que boa parte dessa água que já está fazendo falta para essas pessoas começa então agora também a ser afetado. Aquilo que tinha disponível, aquilo que estava ao alcance, também agora começa a se retrair e diminuir. Então o caos começa a ser instaurado no mundo e na terra. Então as coisas começam a perder realmente o seu eixo de sensatez. E o que o homem pode fazer quando o alimento começa a faltar, quando ele não tem água? Aqui podemos imaginar que coisas terríveis podem acontecer, conflitos, guerras civis, por uma série de coisas, porque o homem está entrando em colapso, está faltando o seu alimento, a sua água. O que um pai de família é capaz de fazer para suprir as necessidades dos seus filhos? Então a gente começa a imaginar que tudo isso realmente vai trazer consequências terríveis que a Bíblia nem menciona, ela só põe o ponto. E aí, na meditação da palavra, você obviamente começa a enxergar tudo isso, de que se essas trombetas tiverem um intervalo de tempo grande, quando eu falo grande, estou falando de meses, de um ano que seja, ou de 6 meses, imagine boa parte do alimento por 6 meses é restrito. E aí depois vem uma segunda onda, que é daqueles que se alimentam dos mares, dos peixes. Também, a água potável. Amado, se isso tiver intervalos grandes de meses, até onde isso pode gerar esse colapso?
com certeza a humanidade vai entrar num grande colapso e talvez vai começar a enfrentar os momentos mais terríveis que a sua história, e com certeza sim, que a sua história já enfrentou. Então, lidar com tudo isso é o que vai restar à humanidade, né, administrar isso. E aí agora nós vamos à quarta trombeta das 7, versículo 12. Vamos lá? E o quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte dele se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente a noite. E olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: Ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda hão de tocar. Olha que interessante. A quarta trombeta, agora o impacto é sobre o firmamento. O sol então retrai o tempo da sua luminosidade, de alguma forma, de alguma maneira, e obviamente a lua por consequência também, porque ela é iluminada pelo sol, as estrelas também. E aí você pode pensar, mas qual é o problema e o impacto quanto a tudo isso? Muita coisa depende do sol. Então, lembra que se for literal, os 2/3 das plantações dependem desse sol. O tempo de incidência de luz e de sol sobre a terra para aquecer os mares e não congelar muitos lugares, o tempo de incidência, calor e luz de sol que é necessário sobre as plantações para produzir a fotossíntese e chegar no tempo oportuno de produção dos alimentos também é fundamental. Então, entenda que simplesmente parte desse trabalho que o Sol exerce de benefício sobre a Terra vai ser tirado. As consequências sobre isso, sobre a estrutura de todo o funcionamento da biodiversidade, tudo isso é comprometido. A temperatura da Terra também vai ser comprometida. Então, tudo começa a influenciar. E olha que interessante, eu como ambientalista, né, enfim, trabalho nessa área já há um tempo, a gente vem falando muito sobre aquecimento global. Mas se parte do Sol vai ser afetada ao ponto dele não exercer a sua função sobre a Terra, isso é muito rápido, a mudança climática, não para o aquecimento, mas para o esfriamento. Ai, que bom, então a gente não vai morrer de calor, queridos. Se isso acontecer da forma literal, como o Apocalipse está dizendo aqui, os impactos ambientais aqui são catastróficos. E obviamente isso gera por consequência o homem também. O homem vai sofrer muito com isso. Mas olha que interessante, o capítulo 8, até então aqui, quando ele relata o tocar das 4 primeiras trombetas, está relacionado somente não ao homem diretamente. Claro que na terceira trombeta, com a água potável, os homens começaram a morrer porque eles tomaram dessa água e por algum motivo essa água tem algum tipo de contaminante, alguma coisa que faz mal ao homem. Então o homem começou a morrer não porque Deus estava julgando ele, porque ele ingeriu essa água que a Bíblia descreve como amargosa, mas com certeza devem ter elementos como talvez enxofre, como alguns outras trombetas já descrevem sobre isso. Essas saraivas, essas coisas caindo sobre essa água, ela vai contaminar essas reservas e isso vai comprometer. Mas ainda não é diretamente ao homem. Tudo que Deus está fazendo aqui é sobre o firmamento e a criação, aquilo que Ele fez, aquilo que Ele, com as suas próprias mãos e com a sua palavra, Ele fez, ok? Então tudo que resume as 4 primeiras trombetas estão ligadas diretamente ao juízo de Deus sobre a sua criação e não ainda sobre o homem diretamente. Então, o capítulo 8, ele vem exatamente para representar e demonstrar isto, de que o início da ira e da justiça de Deus começa a ser derramada sobre os homens desta forma, com o tocar de 4 trombetas que começam a simplesmente eliminar, a restringir, a retrair aquilo que faz parte do subsídio e da subsistência humana, ok? Alimentos, água potável, a luz do sol, tudo isso começa a comprometer de forma séria e muito grave a vida humana. E eu quero fazer aqui uma colocação antes de fazermos o encerramento, e eu quero que você medite bastante sobre isso. Olha que interessante. Existe até um vídeo no canal, se você procurar aí as 3 tentações,
que nós fizemos já essa gravação já há um tempo, e quando você lê sobre o que Jesus passou após o seu batismo e aqueles 40 dias de jejum dele, você observa que o inimigo, o diabo, ele vem com uma estratégia muito clara e objetiva. A primeira tentação, a primeira proposta dele é sobre as necessidades humanas. E da mesma forma que assim ele tentou Jesus, ele também combate o homem com as mesmas estratégias. Então você vai ver que a primeira coisa que ele propõe para Jesus é transformar pedra em pão e resolver o seu problema de comer. E eu faço uma pergunta a você: é pecado, naquele momento seria um pecado Jesus transformar uma pedra em pão e comer? Não, não seria pecado algum. Não teria nada de errado. O diabo, inclusive, ele utiliza-se de textos bíblicos para confrontar Jesus. E ele se utiliza de textos para afirmar que, olha, não tem nada de errado você fazer isso. E realmente, Jesus transformar uma pedra em pão e se alimentar não tem nada de errado. Mas o que o diabo estava tentando fazer e o que Jesus também estava tentando não, mostrou para nós? Que entenda que o inimigo vai tentar ganhar a tua confiança, o inimigo vai tentar dominar você, o inimigo vai tentar ter controle sobre a sua vida quando você der toda a importância às necessidades básicas. Quando ganhar dinheiro para subsistir nessa terra for a coisa mais importante na sua vida. Quando isso acontecer, com todas as justificativas e desculpinhas de que eu tenho um filho pequeno, eu preciso cuidar dos meus filhos, isso e aquilo, com todas essas desculpas, na verdade o que você está fazendo é dando domínio da sua vida a ele e dizendo que toda necessidade para sobrevivência nessa terra é a coisa mais importante na sua vida. E não é isso que nós temos que crer. Não foi para isso que Jesus morreu na cruz. Eu preciso de dinheiro para fazer as coisas? Sim, eu preciso. Mas também, se não houver dinheiro, a minha fé não pode ser abalada por isso. E esse é o ponto. Então Jesus está falando que, olha, não é só de pão que o homem vai viver. Ele pode morrer comendo pão por um ataque cardíaco, ou ele pode morrer porque não tem pão, mas que ele vai morrer é fato. E o que determina a eternidade dele não é o que ele está ingerindo. É o que ele está comendo da parte de Deus. Então nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então Jesus está nos ensinando algo e o diabo está, com a sua estratégia, tentando destruir o plano de Deus através de Cristo, minando as suas necessidades básicas. Falando da fome, falando da sede, que é a representação da necessidade básica. É por isso que também Deus começa a trazer juízo sobre as necessidades do homem, porque é onde o homem mais dá valor, porque é onde o homem mais se desespera. Se ele tem um reflexo de medo, tem um lampejo de uma ideia de que talvez ele possa passar fome, esse homem ele perde a linha. Ele, ao invés de crer no Senhor, ele simplesmente vai tentar, por sua força e capacidade do seu braço, buscar uma saída para isso e não confiar no Senhor. Então essa primeira tentação, o diabo, ele está tentando ir nas necessidades básicas, comida, e tentar ganhar a confiança do homem por isto. Com Jesus foi assim, conosco também. E a imensa maioria dos cristãos, dos crentes, eles já param nessa fase. Eles já são vencidos. E por que eles não se lançam a viver plenamente a vontade de Deus? Porque eles têm medo que as suas necessidades não sejam supridas. Então ele acredita que a capacidade dele, que a inteligência dele, a formação dele é o que vai fazer ele se manter vivo, comendo e movimentando a economia dessa terra e se mantendo vivo. É um engano, é uma tolice isso. E essa é a primeira estratégia do diabo. E ele prevalece sobre muitos já sobre esse aspecto. E sabendo desse medo, desse anseio, de todo esse receio, muitas das nossas igrejas no Brasil e no mundo se utiliza desse medo, dessa incredulidade do homem, de ignorar o que Jesus fala lá em Mateus 6, a partir do versículo 23, 24, sobre como Deus cuida dessas coisas, das nossas necessidades básicas, a gente não precisa se preocupar. Os homens, as lideranças, nossas igrejas, pegam esse medo que o povo tem, utilizam esse medo para arrancar o seu dinheiro, vendendo um futuro garantido, um futuro de riqueza, um futuro de prosperidade financeira para estes. Então entenda
que é necessário compreender que da mesma forma que o diabo inicia a sua tentação pelas necessidades básicas, ele também agora vai ver Deus cumprindo o seu propósito, trazendo juízo sobre o homem, aquilo que ele mais importa, que são as necessidades básicas, que é o seu alimento, que é o seu futuro, é a garantia. A segunda tentação, aí ele vai falar sobre outros aspectos. Tem um vídeo aí, se você quiser depois assistir. É uma ministração muito gostosa que mostra sobre como muitas vezes o diabo está seguindo a mesma cartilha porque tem funcionado. Então eu quero que você reflita bastante sobre isso. E ele termina o capítulo 8 aqui de Apocalipse, no versículo 13, dizendo assim: ai de vós. Porque só foram 4. As 3 que realmente vão ser trombetas que vão estar direcionadas ao homem, que nós vamos ver na semana que vem a partir do capítulo 9, estas trombetas vão estar ligadas diretamente ao homem, trazendo aflição e sofrimento à humanidade de uma forma muito intensa. Estas são realmente o juízo de Deus sobre o homem diretamente. Até então as 4 são terríveis, já vão causar muitas destruições, já vão causar muitos problemas, já muitas pessoas vão morrer por conta principalmente do terceiro selo, como falamos aqui, mas ainda não é o homem diretamente. Então esse é o capítulo 8 de Apocalipse, como eu disse, para dar uma aliviada um pouco aqui, né? O que tem de terrível mesmo são esses próximos 2 capítulos que nós estamos lendo. Mas se considerarmos que a nossa fidelidade isentou-nos de tudo isso, isso não é um problema, é só uma história que alguém vai viver, mas que não seremos nós, se permanecermos firmes, se permanecermos realmente ligados na essência que é Jesus Cristo e na sua palavra. Portanto, medite nesse texto, espero que a palavra de Deus possa ter sido uma bênção na sua vida e edificado você. Dúvidas, o que você tiver, põe nos comentários do vídeo e a gente vai sempre respondendo, que nem nós iniciamos hoje, esclarecendo os 2 questionamentos que nós recebemos da semana passada. E a gente vai tentando, de alguma forma aqui, trazer mais clareza sobre esse assunto que parece ser tão pesado, tão difícil, tão complexo para as pessoas. E na verdade não é, né? É muito simples, objetivo e direto. E nós vamos ver bastante daqui para frente sobre como toda essa condenação, essas coisas terríveis, na verdade ainda estão manifestando o amor de Deus pela humanidade. Então espero ter edificado e contribuído com o teu crescimento mais um pouquinho. Deus abençoe e graça e paz a todos.